Hoje nós conhecemos as duas principais ferramentas de planilha do mercado de trabalho, que são o Excel e Google Sheets, tá? São as duas principais ferramentas de planilha hoje que a gente usa não só para controle pessoal, mas para a criação de dashboards, relatórios e também coisas voltadas para o nosso mercado de trabalho. Mas será que em algum momento essas duas ferramentas podem perder espaço? Será que o Excel, que atualmente é o mais usado no mundo, pode perder espaço para alguma outra ferramenta e finalizar esse reinado do Excel? Bom, é o que propõe aqui a Roles.com, tá? Uma ferramenta nova no mercado que vem crescendo já há um tempo, já mudou o nome, era Dash e hoje é Roles.com, e a proposta dela é acabar com esse reinado do Excel e mostrar que é muito mais simples você criar planilhas e ter um visual muito mais limpo para fazer basicamente a mesma coisa com muito mais precisão e o melhor de tudo, usando inteligência artificial. Então hoje eu vou mostrar para vocês a Roles.com e a gente vai destrinchar tudo sobre essa nova ferramenta de planilhas, relatórios e dashboards. Então fica comigo até o final para você também aprender a mexer. Assim que você acessar o site deles, você pode começar a criar planilhas e até mesmo testar a usabilidade aqui da plataforma sem precisar criar um login. Mas é importante que você crie um login, então vai ter uma opção ali Sign Up for Free e aí você consegue criar ali de graça uma conta na Roles.com. Algumas integrações, algumas funcionalidades acabam sendo pagas, tá? Mas a maioria das coisas você consegue fazer de graça e é importante que você crie para acompanhar a gente aqui nessa aula. Como vocês estão vendo aqui, ela tem um visual extremamente limpo e super interativo, tá? Para quem mexe com ferramentas como Trello, Monday, Notion, entre outros, sabe que essa opção aqui, essa opção de visual é muito interessante para você mexer, porque tem um visual muito mais clean e facilita a usabilidade até mesmo para você inserir informações. Eu vou tirar aqui a minha câmera para que vocês consigam acompanhar a nossa tela inteira, tá? Então aqui a gente tem algumas opções bem interessantes. A primeira delas é para você criar uma spreadsheet, tá? Só reforçando que ela vai estar em inglês porque não tem aquela tradução, já que é original da própria Roles.com, tá? Mas se você quiser, você pode vir aqui e clicar para atualizar. Isso não vai atualizar as funcionalidades aqui dentro, mas pelo menos para você se situar melhor aqui dentro do site. Você pode criar aqui então uma planilha, bem como se você estivesse no Excel ou no Google Planilhas, enfim, e ele vai abrir aqui essa tabelinha. Ele está mostrando para a gente só até ali 5 linhas e 5 colunas, mas isso aqui é uma visualização padrão e conforme você for inserindo os dados, repara que ele vai adicionando também outras linhas, tá? E se você tem a dúvida de que se dá para criar fórmulas, funções aqui dentro, dá sim, tá? É só você colocar aqui em inglês, mas você consegue trabalhar com as mesmas funções que tem tanto no Google Sheets quanto no Excel ou outras ferramentas como LibreOffice, Calc, enfim. E aí você já tem, então, uma nova ferramenta de planilhas com visual muito mais limpo. Você também consegue criar aqui filtros e a gente vai mexer um pouco se na planilha, a gente vai criar aqui uma tabelinha do zero para testar e ver se a gente consegue fazer o que a gente também consegue fazer em outras ferramentas, se é melhor, pior, para a gente ver se realmente ela consegue tomar o lugar das principais ferramentas, tá? Aqui em cima a gente vai ter uma opção de integrações. Então, assim como tem no Power BI e no Looker Studio, você consegue fazer integrações de outras ferramentas que fazem análise aqui dentro da Roles. Então aqui, por exemplo, a gente tem YouTube, Instagram, LinkedIn, Google Analytics, e assim como a gente sempre ensina lá no Looker Studio, você consegue sim colocar mais de um. Então, se de repente você faz uma campanha pelo Facebook, repara que ele tem aqui o Facebook Ads, e você também faz pelo Google Ads, então você vai ter ali o Google Analytics, YouTube, Facebook, todos os lugares onde você faz anúncio de campanha e que você mexe e precisa cuidar de relatório, você consegue adicionando aqui, tá? Ele tem infinitas opções e em comparação da última vez que eu abri, tem muito mais, tá? Então a tendência é que essa ferramenta vá crescendo ainda mais e aí com certeza a gente vai fazendo mais conteúdo, tá? Uma dessas opções, inclusive, é o Looker Studio, tá? Então o Looker Studio também é uma ferramenta que faz algo muito semelhante ao que faz a Roles.com e mesmo assim eles dão uma opção de você trazer dados de lá para cá, para aí sim você fazer a sua análise, tá? A gente vai testar aqui 1 ou 2 conectores para a gente se familiarizar um pouco mais com essa ferramenta. E aqui no canto esquerdo tem algumas opções interessantes na hora que vocês forem procurar pelas integrações, porque aqui você vai ter por filtro, tá? Então, se você está falando de marketing, você consegue clicar aqui em marketing e ele vai te dar só as opções de marketing. Então, isso facilita na hora que você estiver buscando a sua integração. E para você ir se adaptando melhor ainda, vai ter uma opção chamada Templates, logo aqui no canto superior direito. Então, ele tem aqui algumas opções para vocês, e aí vocês podem pegar uns dados que ele já tem ali pré-definidos e testar essa ferramenta, tá? Então, aqui embaixo tem, por exemplo, marketing, vendas,
temos aqui para relatório, que é essa opção de reporting, e a gente também tem aqui para tarefas diárias. Então você consegue fazer aí diversas integrações e até mesmo praticar, tá? A gente vai ver aqui nesse Project To-Do List, que é basicamente uma lista de afazeres, tá? Eu vou clicar aqui em usar o template e eu vou clicar aqui em Create Spreadsheet. O meu eu vou deixar em inglês mesmo, mas é só vocês seguindo os passos caso vocês tenham colocado em português. Aqui ele já vai dar uma tabela para vocês, ensinando como que vocês usam, e aí se tiver traduzido vocês conseguem ter uma visualização muito melhor. E aqui embaixo ele já vai dar aqui pré-pronto para vocês uma lista de afazeres, que é a nossa To-Do List. Então aqui você consegue mexer nesses dados, tá? Como se você estivesse mexendo realmente numa célula dentro do Google Planilhas ou do Excel, e você também pode adicionar esses botões. Só que repara o seguinte, aqui nessa planilha, ele tem diversas opções que a gente consegue inserir de uma forma muito mais rápida e prática do que Excel e Google Planilhas, por exemplo. Além disso, aqui no canto esquerdo, você pode adicionar outras páginas dentro do seu projeto. Então, repara que eu estou aqui mexendo em um tipo de relatório, que é esse template que a gente usou, e a gente pode criar outras planilhas dentro dele. Então, eu venho aqui em adicionar página, e ele já me traz uma planilha aqui totalmente limpa para a gente usar. Para a gente testar um pouco isso aqui, eu vou montar aqui junto com vocês e vou criar aqui uma tabelinha básica de controle pessoal, só para a gente testar se realmente as funções ocorrem perfeitamente. E eu também vou mostrar para vocês sobre inteligência artificial aqui dentro da Rows.com. Então você consegue usar essa ferramenta com inteligência artificial para você conseguir analisar os dados de uma forma muito mais rápida, tá? Então eu vou criar aqui uma tabelinha do zero e eu já corto e volto para vocês. Eu coloquei aqui então alguns valores aleatórios para a gente testar como que é a estilização aqui dentro da Rows.com. Então nesse momento a gente vai falar um pouco sobre estilização. Então eu coloquei aqui dois títulos, sendo gasto e valor, e você consegue editar tudo nessa parte aqui de cima. Repare que ele é muito mais enxuto do que outras ferramentas que têm diversas opções. Não que seja ruim por lá, mas por aqui, para você trabalhar sempre em cima do básico. Então aqui você consegue mudar o estilo do texto, tá? Então se você quer ali mais realçado, se você quer em itálico, se você quer sublinhado, você consegue alterar por aqui. Você também pode mudar o alinhamento, então se eu quero que o título fique somente no centro, você consegue centralizar também. E aqui o formato da tabela, tá? Aqui você consegue aplicar também formatação condicional com essa opção, e aí você consegue fazer sempre também no estilo de Excel e Google Planilhas. Então, da mesma forma em que as células e funções aqui são as que tem em padrão nessas outras ferramentas, você consegue também fazer isso dentro da Rows.com usando o mesmo estilo, tá? Então você pode colocar aqui é maior que, ou se for o caso, criando a sua própria função personalizada, tá? Eu não vou mexer com formatação condicional por enquanto, mas a gente vai mudar aqui pelo menos o título. Então, baseado na minha seleção, eu vou colocar esse azulzinho aqui como a fonte branca. Então, ele te dá um visual muito mais limpo, né? Isso permite aí que você tenha uma visualização melhor dos seus dados e que deixe tudo mais dinâmico, né? Então, você não tem nada muito poluído, porque como eu falei, para quem usa Monday, Notion, Trello, sabe que é muito importante você se organizar em ferramentas de produtividade quando ela tem um visual muito mais limpo. Então, aqui você consegue formatar os cabeçalhos de outras informações da tabela. Outra coisa que você pode mudar aqui é a forma como esses valores estão inseridos. Aqui ele está somente como número, então se você quer em porcentagem, se você quer em data e hora, e principalmente se você quer aqui com uma moeda em específico, tá? Aqui no nosso caso a gente tem dólar, euro, enfim, eu vou colocar aqui como dólar mesmo, aí você pode formatar como você quiser, e você consegue ir trabalhando esses valores por aqui, tá? A gente já vai testar aqui a inteligência artificial, só que primeiro o que a gente vai fazer aqui é testar fórmulas e funções aqui dentro. Então, assim como nas outras ferramentas, você pode diminuir o tamanho ali de outras células e colunas, eu diminui aqui, e na minha célula D1, eu vou colocar aqui como total, e eu vou fazer a mesma formatação que a gente fez para deixar esteticamente mais legal. E aí, aqui embaixo, a gente vai criar uma função, no caso a função soma, e a função soma fica como sum, em inglês. Seleciono aqui soma, e aí eu posso selecionar esses valores arrastando. Repara que é exatamente a mesma coisa de que Excel e Google Planilhas, tá? Dei aqui um Enter e ele já me trouxe a formatação, a minha função, perfeitamente do jeito que a gente precisava fazer. E como esses valores já estão em dinheiro, ele também já colocou em dinheiro automaticamente na nossa função. Eu peguei aqui alguns dados aleatórios de um outro dashboard que a gente criou aqui no nosso canal. E repare que eu já tenho aqui pré-definido então os nossos cabeçalhos, está em inglês, mas você pode colocar em português também. E aqui os dados que a gente tem. O que a gente vai fazer agora é trabalhar com inteligência artificial dentro da Rows.com. Para isso, vai ter essa opção aqui, que é essa estrela que está logo ao lado de filtro, e aqui você faz análises com inteligência artificial.
Antes de tudo, é importante que você já tenha esses dados pré-definidos, então tem aqui os valores, tem aqui os cabeçalhos, e a gente consegue pedir para a inteligência artificial fazer análises para a gente. Então é só você clicar aqui, se ele não estiver atualizado, é só você clicar novamente nessa opção e ele vai começar a analisar os dados da sua tabela para fazer toda a validação desses valores e transformar em uma análise com inteligência artificial. Então, nessa primeira opção, você consegue, como se fosse no ChatGPT, mandar o prompt, o comando do que você quer e principalmente fazer perguntas para ele, para que ele te retorne e você já consiga inserir esse valor sem precisar colocar manualmente. Mas antes, a gente vai ver esse aqui, Deep Dives, tá? Essa opção aqui, que eles chamam de análise mais profunda, ele consegue fazer ali meio que uma tabela dinâmica e trazendo esses valores para você. Então, repare que eu tenho aqui time azul, amarelo, verde, verde, vermelho, azul, amarelo, e esses valores eles vão se repetindo e a gente vai tendo aqui esses outros dados logo depois. Então, aqui ele basicamente vai colocar uma nova tabela baseada no que você precisa. Só para a gente fazer aqui um teste, a gente vai colocar esse total por equipe. Quando eu clico aqui, ele vai me dar duas opções, para eu inserir uma tabela, então ele vai colocar uma nova planilha aqui dentro, ou a gente pode copiar a fórmula. Repara que se eu dou um copiar fórmula e eu der um Ctrl V aqui, ele vai deixar aqui já uma função pronta de onde a gente consegue criar isso, mas não é o que eu quero no momento, tá? Então eu vou clicar aqui e vou apertar em inserir tabela. Automaticamente ele vai criar aqui uma tabela dinâmica já embaixo da nossa planilha principal. Então ele já me trouxe aqui um retorno da venda de todo mundo que é do time azul, amarelo, verde e vermelho, tá? Então fica muito mais preciso a gente ter essas informações e ele traz esse retorno sempre com inteligência artificial. Então eu vou clicar aqui mais uma vez e a gente pode colocar outros valores, como por exemplo, por código do país. Então eu clico aqui, aperto Insert Table e ele já coloca aqui para a gente quais são os valores que foram vendidos por país. E aí, é claro, você pode atualizar os títulos se você precisar, tá? E para a gente testar aqui realmente a inteligência artificial dentro da Rose.com, é só você clicar novamente e a gente vai aprender então a como que você faz perguntas. Para isso é super simples. Sempre que você abrir a análise de inteligência artificial, ele já vai aparecer aqui para você. Pergunte para a inteligência artificial qualquer questão sobre os seus dados. No nosso caso, eu quero aqui o maior valor. Então repara que aqui eu fiz a pergunta aqui em inglês, mas você pode ir traduzindo no Google ou até mesmo pegar no meu próprio ChatGPT. Então aqui eu quero o maior valor de revenue, que é onde está aqui o meu cabeçalho, tá? Pela equipe do time azul. Então eu coloquei aqui o team, que é justamente onde tem a nossa coluna, que tem aqui os times, e o time azul, que é o que eu especifiquei para ele. Vou mandar aqui essa pergunta e ele vai adicionar nos nossos Quick Insights ou aqui em Deep Dives, tá? Eu vou dar um clique, vou dar aqui Insert Table e ele vai colocar aqui que o maior valor que foi vendido então pelo time azul foi 3.210. Então, quando a gente puxa aqui, a gente consegue ver que realmente o time azul vendeu 3.210 aqui em março e foi o maior valor. O que é importante vocês fazerem aqui é sempre fazer a pergunta especificando o tipo de dado que você quer. A mesma coisa se de repente você precisar fazer essa pergunta em português, você precisa especificar como que está o nome daquele cabeçalho e especificar quais são os dados que estão abaixo dele, tá? Então, no caso, se aqui fosse qualquer outra coisa, tivesse como, por exemplo, times, aí você precisa especificar que é como times que está lá. Outro ponto importante, se você atualizou aqui a sua base de dados, ele vai ter esse aviso para você, vai ficar essa bolinha vermelha dizendo que você precisa fazer a atualização. Assim ele consegue refazer a análise de inteligência artificial e aí sim retornar para você os valores que você precisa, tá? Então ele já volta todo mundo aqui e ele já separa pelo nome do cabeçalho. Então é sempre importante que você especifique qual é o cabeçalho e o tipo de dado que você quer retirar dele, e aí você consegue ir fazendo essas análises, tá? Só lembrando também um ponto muito importante é que ele está dizendo que atualmente está em beta. Então, apesar da ferramenta já estar disponível no mercado, né, a Rose.com já estar disponível no mercado, ainda assim, a análise de inteligência artificial ainda está em desenvolvimento e por isso que alguns valores podem dar ali como incorretos ou inexistentes. Isso acontece principalmente se você está trabalhando com valores em reais e como ele não tem aqui o real ou o BRL especificado, né, dentro da ferramenta ainda, não criaram nada para a nossa moeda ainda, vai dar algum erro ou vai retornar sempre como zero, tá? Então aqui você consegue fazer essa análise. Para a gente fazer um teste aqui de integração, a gente vai escolher um conector aqui nesse botão de Integrations. Então a gente vai vir aqui em YouTube. E aí a gente precisa, sempre quando a gente vai trabalhar com alguma integração,
dá acesso a esse tipo de conector. No nosso caso, eu escolhi aqui o YouTube e aí você vai precisar apertar aqui em Connect. Depois disso, para conectar no YouTube, como eu preciso estar cadastrado no meu Gmail, ele vai dizer que você precisa logar com a mesma conta, tá? Eu vou conectar aqui, vou acessar e já mostro para vocês. Demos aqui as permissões para o Rose acessar o nosso YouTube e é importante para você que trabalha aí com canais, você precisa sempre especificar qual que é a conta, tá? Ele vai abrir uma conta de Gmail e uma conta do YouTube e você precisa selecionar aqui estiver escrito YouTube. Assim que você autoriza ali a integração, você pode vir em Templates ou em Integrações e começar um novo por lá, ou vir em Templates e aí sim selecionar o YouTube, tá? Eu selecionei ali o YouTube, peguei um template pronto e ele já deu aqui pra gente o YouTube Video Report. Só lembrando que nessa aula aqui, a gente está fazendo somente uma análise com os modelos prontos e ensinando como que você faz a integração, tá? Inclusive, eu já vou deixar até um aviso aqui para vocês. Se a gente conseguir fazer esse vídeo chegar em pelo menos 3.000 visualizações, a gente monta uma playlist ensinando do zero e todas as outras coisas como dicas, truques e usabilidades em geral da Rose.com aqui para o canal, tá? Então, se você quer ver mais desse tipo de conteúdo, aprender mais sobre a Rose.com, que vem crescendo muito no mercado, é só você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para engajar, que se a gente chegar em 3.000 visualizações, a gente continua fazendo uma série de vídeos para a Rose.com, além das outras coisas que a gente também já ensina aqui no canal, tá? Eu peguei aqui então um template e repare que ele deu aqui Video Insights. E ele já ensina pra gente como que a gente usa aqui esse template pronto do YouTube dentro da Rose.com, tá? Então, para começo você coloca aqui qual que é o URL, então ele já tem aqui o exemplo, tá? Lembrando que pode ser shorts também, ele mostra aqui como que você cola o link e depois as próprias funções vão trazer ali pra gente os insights, tá? Então aqui ele deu alguns exemplos de título, data de publicação, visualização, likes e comentários. A gente vai fazer um teste usando os dados aqui do canal. Agora que eu tenho um link, eu vou dar o Ctrl+V justamente onde eles falaram para a gente colar essas informações. E agora o que a gente vai fazer então é copiar aqui essas funções, tá? Então eu estou copiando aqui as funções, vou jogar aqui embaixo e ele já vai trazer para a gente toda a análise dos nossos dados aqui que a gente colocou. Então eu coloquei ali o link do YouTube, ele vai pegar como Video Insights e ele já colocou aqui que o título é Numerous AI, que é um vídeo de inteligência artificial que a gente fez, e se você quiser acompanhar, eu vou deixar o cardzinho. Ele já trouxe data de publicação, número de visualizações, likes e também comentários que tem nesse vídeo. Então, se você tem uma lista ali de links do YouTube que você quer fazer uma análise, você quer separar uma sequência de vídeos em específico por categoria e você quer jogar ali na sua planilha, é só você colocar aqui, selecionar aqui como Video Insights e ele já vai trazer para vocês todos os dados daquele vídeo, tá? E você consegue fazer isso inclusive com vídeo de terceiros, tá? Então toda a visualização ela vai ficando aqui, é só você ir colando os links e, é claro, ir pegando aqui também as funções que eles estão usando, tá? Além disso, tem como você fazer integração com o próprio ChatGPT, porque acredite se quiser, existe função própria para análise de inteligência artificial. Então, se eu colocar aqui o sinal de igual e colocar aqui AI, que é inteligência artificial, ele já vai dar aqui para a gente algumas opções e é claro que a gente precisa primeiro se conectar. Então, a gente vai ter aqui algumas opções como classificar OpenAI, Ask OpenAI, então você consegue mandar um comando, né, um prompt lá para o ChatGPT para ele trazer aqui para você uma lista ou uma resposta do que você precisa usando a inteligência artificial, copiando somente lá o link da API que tem lá dentro da OpenAI. Se você quer ver aqui mais funções aqui da inteligência artificial e mais vídeos sobre a Rose.com, eu vou pedir para que você coloque aqui no comentário e deixe o seu like, a gente vai entender se você está gostando deste tipo de conteúdo e se você conhecia ou não a Rose.com, você pode comentar aqui também. Isso aqui é mais para a gente comentar um pouco sobre como que funciona essa ferramenta, qual que é a proposta dessa ferramenta e as possibilidades que a gente tem com ela. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, agradeço você que ficou até o final e eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.